Bem com vocês, graça e paz. Vamos começar mais um domingo de leitura bíblica, agradecendo aquele que nos permite estar aqui, aquele que nos dá o entendimento para saber ler essa palavra, aquele que abre os nossos ouvidos para entendermos o que está sendo falado aqui. Pai, te agradecemos por mais um domingo maravilhoso, Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui conosco. Te convidamos, Pai, para estar aqui ao nosso lado, em cada lar que está recebendo, Pai, esta mensagem, seja ao vivo, Pai, seja gravado, seja em outro momento, Pai. Espírito Santo, nós te pedimos que esteja aqui também conosco, Pai, porque precisamos de Ti, precisamos de você, Espírito Santo, para entender, para compreender e para aplicar essa palavra na nossa vida. O Senhor fez questão, Pai, de nos escolher como ferramentas na Tua mão para divulgar esta palavra. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor escolheu nos adotar como filhos, e como parte dessa grande família é nossa responsabilidade levar esta palavra adiante. O Senhor nos dá a condição de comprar uma Bíblia, o Senhor nos dá a condição de ler uma Bíblia, o Senhor nos dá a condição de gravar um vídeo divulgando esta sua Bíblia, Pai, para aqueles que estão dispostos a ouvir, Pai. Então que este vídeo alcance as pessoas que o Senhor assim desejou, Pai. Se forem pessoas que não conhecem a sua palavra ainda, que o Senhor se revele a elas, Pai, com amor. E se for para pessoas que já conhecem a sua palavra, que o Senhor revele uma face do seu amor nova para essas pessoas, Pai, para que elas possam vir a te desejar mais, Pai, desejar te conhecer, Pai. E acima de tudo, desejar levar esta palavra adiante. Então participe desta live conosco, abençoe cada um que está ouvindo. Espírito Santo, aumente no nosso entendimento, aumente o entendimento das pessoas que estão te ouvindo, para que juntos nós possamos levar o seu evangelho, levar a sua palavra adiante, aqueles que já ouviram e aqueles que ainda não te ouviram, Pai. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, a gente terminou domingo passado em Jó 18 e agora nós vamos para Jó 19. Ainda está na fase do discurso, um fala, o outro ouve e quem ouviu depois responde. Então, na estrutura que está escrito aqui, é um discurso ordenado. Há muita divergência de opinião aqui, há muita divergência de ponto de vista, porém, estruturalmente, do jeito que está nos mostrado aqui, é um discurso ordenado. Então, bora lá, Jó capítulo 19, versículos 1 a 29. Agora entra novamente o discurso de Jó, e ele fala que a mão de Deus o feriu. E aí eu separei 3 versículos aqui para nós lermos, o 25, 26 e o 27. Jó, ele começa a perceber o que está acontecendo, e ele vai expandir o seu entendimento. Não sei se eu já li esse versículo na live passada, mas se eu já li, vamos repetir. Se eu não li, vamos ler pela primeira vez juntos aqui, porque, olha só, no meio do sofrimento, bom dia Neidinha, tudo bem? No meio do sofrimento, no meio da tristeza, no meio da perda, no meio da dor, olha o que Jó começa a enxergar. Jó capítulo 19, versículo 25, 26 e 27. Vamos lá no 25. Eu sei que o meu protetor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. 26. Ainda que tenham cortado a minha pele, na minha carne verei a Deus. 27. Então eu mesmo o verei. Os meus olhos poderão vê-lo e não um estranho. Olha só. E aí ele fala, meus rins se consomem dentro de mim. O que Jó está falando aqui? Ele está falando do protetor dele que no fim se levantará sobre o pó. Ele está falando de Jesus Cristo que ressuscitaria dos mortos. E ele falou que a carne dele veria Jesus. Então ele declarou que com o corpo ressurreto ele veria a Deus na carne dele. Olha só. Então o vislumbre que Jó teve no meio do sofrimento. E ele falou que as entranhas dele se consumiam. Então ele ansiava, ele passou a ansiar por este momento, o momento que ele veria a Deus. Então
o sofrimento passou a render frutos para Jó, porque ele começou a enxergar o panorama inteiro, não só a situação que ele estava. E é uma das passagens mais, na minha opinião, uma das passagens do Antigo Testamento mais bonitas, que está falando sobre Jesus, né? Do jeito como ele fala, eu verei Jesus. Então, é uma das que mais me chamam a atenção no Antigo Testamento. Agora a gente vai para o capítulo 20, versículos 1 a 29. Agora volta Sofar, lembrando que na sua Bíblia pode estar um nome diferente, um pouco diferente, por causa da tradução. E aí Sofar volta e ele vai falar um pouco sobre a ira de Deus. Então fica esse embate. Jó se justifica, os amigos apresentam a sua versão, só que nenhum dos amigos percebeu o que Jó estava percebendo ali. E aí, terminando o discurso de Sofar sobre a ira de Deus, a gente vai para o capítulo 21, versículos 1 a 34, volta o discurso de Jó, impaciência frente ao bem-estar dos injustos. Então, Jó, bom dia, Rose, tudo bem? Jó está sempre falando do que ele acha, né? E os amigos falando do que eles acham. Então, Jó, ele chega um momento do discurso que ele para de se justificar. Até então parecia que ele estava se justificando. E aí, como eu falei, no capítulo 19, parece que a visão dele muda um pouco. E ele passa a abranger outras coisas no seu discurso. Capítulo 22, versículos 1 a 30, discurso de Elifaz. E aí Elifaz responde com Deus castiga com justiça. Então fica esse embate de ponto de vista. E a gente vai ver no finzinho da live de hoje que se Deus não interrompesse esse discurso, ele aparentemente seria interminável, não teria vencedores, porque ninguém queria abrir mão do seu ponto de vista. Capítulo 23, versículos 1 a 17, discurso de Jó novamente, a procura de Deus. Então, Jó, ele falou que ele estava buscando a Deus no meio de tudo que estava acontecendo. Capítulo 24, versículos 1 a 17. Jó continua falando, ele vai falar que será que Deus aprova a injustiça? Então, Jó não desiste da argumentação e pelo que a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, não sou eu, a Bíblia diz que nessa situação onde Jó estava, Jó não havia pecado com os lábios. Então, ele não havia reclamado de Deus, ele não havia blasfemado, ele havia questionado sim bastante, não entendeu tudo o que aconteceu, né? E ele insiste nessa argumentação, ele insiste ferrenhamente, ele insiste com veemência, ele não desiste. Capítulo 24 ainda, versículos 18 a 25, volta Sofar a falar, né? Ele vai falar da sorte dos malvados. Aparentemente algumas pessoas más, elas prosperam. Isso é algo que nos incomoda, né? Nós sempre comparamos o que a pessoa tem com o que nós não temos, né? Isso nos incomoda, mas não cabe a nós pautar a nossa vida nisso, pautar a nossa busca em o que nós possamos alcançar, comparando com o que um ímpio ou com o que uma pessoa má pode ter. Agora a gente vai para o capítulo 25, versículos 1 a 6, vai falar do discurso de Baldade. Eu marquei aqui o versículo 4 para nós lermos, então vamos lá. Capítulo 25 de Jó, versículo 4. Olha só como que o Jó falou, que a visão dele foi expandida para falar sobre Jesus. Então olha só o que um dos amigos aqui na fala deles também vai estar apontando. Capítulo 25 de Jó, versículo 4. Pode um mortal ser justificado diante de Deus? Como pode ser puro quem nasceu de mulher? Então olha só, esse versículo de Baldade também aponta para Jesus. Jesus nasceu como homem e como homem ele era mortal. Então pode um mortal ser justificado diante de Deus? Sim, pode. E como o pecado ele envolve toda a natureza criada após a queda do homem, então tudo
que está acontecendo hoje está envolto pelo pecado ainda. Vai chegar um momento, após o retorno de Jesus, após o juízo final, que o poder do pecado será removido totalmente da criação. Mas até então, a criação está envolta pelo pecado. Não significa que vamos pecar em tudo. Nós podemos sim escolher não pecar. É um livre-arbítrio que Deus nos deu hoje. Nós não estamos totalmente livres da influência do pecado. Porém, nós podemos escolher sim não pecar. E olha só como Baldade completa a frase: como pode ser puro quem nasceu de mulher? Então, é uma opção de escolha, assim como nós ouvimos ontem na nossa comunidade. Se você está ouvindo aqui e não faz parte da nossa comunidade e se sentiu curioso, na descrição do vídeo sempre vai ficar marcado o Instagram da nossa igreja, com o endereço, com a programação. Se sentiu interesse em vir, nós o receberemos de braços abertos, né? Então, ontem tivemos uma aula maravilhosa sobre santidade. É uma escolha, santidade. Não é uma obrigação, não é uma imposição. E o fruto da santidade é a pureza. Então, como pode ser puro um homem ou uma mulher que nasceu? Humanamente falando. Então, nós podemos sim ser puros. É uma escolha que você pode fazer dia a dia na sua vida, de viver em santidade, buscar a pureza. Isso não é besteira, isso não é coisa ultrapassada. Isso é uma coisa maravilhosa de se buscar. Eu, particularmente, estou buscando desenvolver a santidade na minha vida e a pureza, e tem dado frutos maravilhosos, e eu te convido a fazer a mesma coisa. Agora a gente vai para o capítulo 26, versículos 1 a 4, volta Jó a falar, e o tom dele é meio irônico, tanto que o título na minha Bíblia está ironia, né? Porque ele percebe um pouco o que os amigos estão falando, e no fundo não tem muito fundamento que os amigos falam. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus e eles não sabem o panorama todo, assim como Jó também não sabe. E aí Jó fala nesse tom de ironia. Capítulo 6, versículos 26, versículos 5 a 14, volta a Baldade falar, e ele fala da onipotência de Deus. Esses amigos, eles conhecem sim um pouco da teoria sobre Deus, porém não tinham relacionamento. Assim como Jó não tinha, ele passa a ter depois disso tudo. Então, esse sofrimento ensina tanto ele, Jó, quanto seus amigos. Capítulo 27, versículos 1 a 12, volta Jó a falar, discurso de Jó, e como eu falei, que ele não arredava pé, ele não dava o braço a torcer. Jó era turrão também, teimoso. Aqui ele afirma a sua inocência até o fim. Então, ele estava disposto a ir até o fim para defender o seu ponto de vista. Capítulo 27, versículos 13 a 23, volta ao discurso de Sofar, falando da sorte dos malvados novamente. Então ele volta a repetir o que ele já havia falado. Capítulo 28, versículos 1 a 11, olha só o que Sofar vai dizer. Aí, olha só, é um texto bonito de se ler. Um elogio à sabedoria e o mistério da sabedoria. Então, eles tinham sim um certo conhecimento de Deus, porém não o praticavam, assim como nós aprendemos ontem na nossa aula sobre santidade, né, na dinâmica. O nosso conhecimento teórico tem que sair da Bíblia. Ele precisa sair daqui, essa é a nossa base, mas ele precisa sair daqui e se transformar em prática. Então, isso precisa ser colocado em prática, não basta só saber. Sim, Rose, por isso é bom buscar o relacionamento com Deus. Ele vai mostrar se algumas falas ou conversas e vai contribuir, com certeza. Ontem mesmo eu fiz um comentário com um amigo, o Espírito Santo não se agradou, e na hora de orarmos juntos eu cheguei nessa pessoa, pedi perdão, ele ficou surpreso, mas perdão por quê? E eu expliquei o que estava dentro do meu coração, e isso abriu uma porta, isso fez uma conexão entre nós, né? E os frutos dessa conexão vocês vão ver mais pra frente, não vou dar spoiler ainda,
mas foi um momento em que houve uma conexão, uma pessoa de uma outra igreja que tem passado a viver uma vida em comum conosco. Estamos começando nesse relacionamento, e isso não é mérito meu, isso é mérito do Espírito Santo, ele que nos permitiu nos conectarmos daquela forma. E depois a gente conversou lá no pós-comissão. Também faço convite aqui, se você está ouvindo pela primeira vez, nossa igreja ela tem uma programação especial para jovens, último sábado de cada mês, chama Comissão, né? É um evento maravilhoso onde você pode aprender a se alegrar, aprender a desfrutar do prazer de estar entre irmãos, de festejar, mas de uma maneira que não só agrade a Deus, mas nos agrade, porque estamos buscando viver em santidade, como já foi falado aqui. Então, foi isso que aconteceu. Fiz um comentário, a pessoa não recebeu como negativo, porém o Espírito Santo me falou, você não deve mais falar dessa forma. Então, se eu estou buscando a santidade, eu preciso me submeter, assim como a Rose falou, se eu estou num relacionamento com Deus, eu preciso obedecer. Se Ele me aponta algo, eu preciso entender, preciso me submeter. Isso não é se rebaixar. Se humilhar não é negativo, se humilhar é pensar mais no outro do que em mim mesmo. Então Deus estava me apontando que eu precisava ser humilde, me humilhar. E eu me humilho diante de Deus, mas também diante das pessoas, são filhos de Deus também. Isso serve de exemplo para nós. Humildade é pensar mais no outro do que em nós mesmos, e a gente vê aqui que nesse discurso, nesse embate aqui, nesse debate entre amigos, não houve humildade nenhuma. Um pensava só no que estava falando e não se rebaixava diante do seu amigo a ponto de pensar mais nele do que em si. Voltando aqui para a leitura, capítulo 28, versículos 12 a 22, Sofar vai fazer uma pergunta filosófica aqui, de onde vem a sabedoria, né? E ele conclui o seu discurso aqui nos versículos 23 a 28, falando que a sabedoria consiste em temer a Deus. Esse é um princípio que está lá em Provérbios também. A sabedoria é temer a Deus. Por Provérbios 1:11, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, a gente vai ver esse conceito sendo trabalhado mais para frente. Capítulo 29, versículos 1 a 25. Volta Jó a falar, lembrança dos tempos antigos. Então Jó fica um pouco nostálgico, lembrando do que aconteceu. Por quê? Porque ele faz um comparativo entre o passado e o presente, que está lá no capítulo 30, versículos 1 a 31, o sofrimento presente. Então Jó faz um comparativo da sua vida, como era antes do sofrimento e como está agora. E no capítulo 31, olha só como Jó termina, versículos 1 a 40, ele faz um juramento de inocência. Ele insiste que não pecou e ele não arreda pé, não teve humildade nenhuma, assim como seus amigos. E as palavras de Jó terminam aqui. No discurso, no debate de quem estava certo e quem estava errado, Jó parou aqui e agora vai entrar um novo amigo. Até então ele não havia sido nomeado, né? Só havia 3 amigos falando, e Jó, então a gente pensou que era só 4 pessoas no debate. Aparece uma 5ª pessoa. Capítulo 32, versículos 1 a 5, entra Eliú na história. Então a apresentação de Eliú, ele era o mais novo, por isso ele esperou para falar só no final. Então quando Jó disse que encerrou a conversa, ele pediu a palavra, falou, agora é minha vez de falar, né? Versículos 6 a 22 do capítulo 32, vai ter uma apresentação de Eliú. Eliú se apresenta. Capítulo 33, versículos 1 a 33, ele fala que Deus não é injusto. Deus não é injusto. Eliú estava certo, né? Deus não é injusto. E ele diz, agora vocês falaram um monte, agora vocês vão me ouvir, eu também tenho sabedoria, e agora vocês que são mais velhos precisam se calar e ouvir quem é mais novo. Então ele começa o discurso dele assim. Capítulo 34, versículos 1 a 37.
Eliú faz uma crítica ao fracasso dos 3 amigos. Então, olha só o confronto de ideias que teve, o embate. Ele criticou. Até então, um não estava criticando o outro, né? Era um discurso um debate mais filosófico. Falou, você pensa assim, eu penso assim, e a verdade é assim de acordo com o meu ponto de vista. A conversa foi assim. Eliú já entrou de forma diferente. Capítulo 35, versículos 1 a 16. Deus não é indiferente diante da justiça ou da injustiça. Então, isso mostra que Deus não está apático, nem à parte do que está acontecendo. Ele está de olho na justiça e na injustiça. E essa aqui é uma frase minha, é um dito meu aqui. Eu acho que Deus se preocupa mais com a justiça do que com a injustiça. Não significa que tem menos importância, mas o que agrada mais o coração de Deus é Ele ver seus filhos buscando revelar a sua justiça. Capítulo 36, versículos 1 a 21. O sentido dos sofrimentos de Jó. Então Eliú fala que tudo aquilo que ele estava passando tinha um propósito, um sentido. Versículos 22 a 33. Um hino à sabedoria divina. Aí Eliú ele vai fazer uma exaltação a Deus. E ele começa falando de estações. Então ele começa falando do Deus Criador do outono. Então vai ter uma descrição do Deus Criador do outono. Essa descrição continua até o capítulo 37, versículos 1 a 3. Na sua Bíblia pode estar diferente, tá? Mas o texto é isso. O texto diz sobre isso. Ele faz uma exaltação ao que Deus criou. Então ele começa a falar da natureza. Capítulo 37, versículos 4 a 13, vai falar do Deus Criador do inverno. Capítulo 37, versículos 14 a 24, vai falar do Deus Criador do verão. E aí a coisa muda. Então falou do outono, inverno, verão. A coisa muda, por quê? Porque agora entra um 6º participante do diálogo, do debate, e esse aqui ele chega literalmente causando, ele faz uma entrada triunfal na conversa, e quando esse homem, essa pessoa, esse ser começa a falar, todos se calam. Deus entra na conversa agora. Então agora vão entrar os discursos de Javé, e como Deus questiona Jó, Jó responde depois. Então entrou Deus, chegou aqui, vou ler o versículo 1. Então Javé, do meio da tempestade, respondeu a Jó. Então, todo o discurso de Jó, ele fazia perguntas para Deus. Deus, me responda isso. Deus, me responda aquilo. Então Deus entra na parada e começa a responder a Jó. E ele fala, Deus começa a falar da organização do universo, e ele responde a Jó com perguntas, e essas perguntas elas não são respondíveis. Não tem o que nós respondermos diante disso. A gente se vê nessa conversa assim, Rose, porque a nossa visão limitada, às vezes, nós não enxergamos, nós não entendemos o que está acontecendo. Você tem os seus desafios, né, Rose? Suas dificuldades, os seus traumas, assim como eu também, e outras pessoas ouvindo aqui. Eu não estou tratando esse assunto com levianidade, não, porque são feridas de alma que estão sendo curadas, são assuntos delicados, mas a gente não entende o que aconteceu. E quando a gente conhece a Deus, é normal nós perguntarmos: Deus, por que passei por isso? Deus, por que passei por aquilo? E quando Deus respondeu, Ele nos faz perguntas que nós não conseguimos responder, né? Não é que Deus é sabichão e Ele quer dar uma de maioral na conversa, não. Mas Ele fala, você está preocupado com uma coisa tão pequena? Então, uma das perguntas, né, que Deus faz a Jó: onde você estava quando eu criei a terra? A gente não tem como responder. Onde eu estava? Não sei. Eu não sei. Deus sabia onde eu estava quando Ele criou a terra. Eu não sei.
entendeu? Então não tem nada para falar, é melhor ficar quieto do que responder eu não sei. E aí Deus entra na conversa e começa a pôr o ponto de vista dele. Então, o nosso ponto de vista, vamos supor que nós estamos aqui, nosso ponto de vista é voltado para baixo. Nós só enxergamos o que o nosso olho pode ver. Meu ponto de vista é esse aqui que eu estou enxergando, meu quarto, com os meus livros, guarda-roupa, a mesa, os livros. Vocês estão me vendo aqui através de uma tela, eu estou me vendo nessa tela. Mas e o ponto de vista de Deus? Deus olha de cima, ele enxerga tudo. Ele enxerga tudo. Então ele passa a mostrar o ponto de vista dele e fazer as perguntas dele. Capítulo 39, versículos 1 a 30, continuam as perguntas, né? E fala da Deus como criou o universo, como criou os animais. No capítulo 40, né, Deus continua respondendo a Jó com perguntas ainda, e ele faz algumas interrogações. Isso mesmo, Rose. Quando a gente não sabe, isso é uma frase que eu tenho tomado para mim. Se eu não sei responder, é melhor eu nem falar nada do que responder não sei. Eu prefiro me calar, né? E aí Deus continua fazendo interrogações a Jó. E agora vai ter dois trechos aqui que são curiosos, porque ele fala de assuntos que a humanidade ainda não conseguiu responder, né, Rose? Para concluir aqui o nosso pensamento, seria melhor a humanidade não tentar responder o que está escrito aqui, porque não tem resposta humana para essas perguntas. A gente, quando eu digo a humanidade, o ser humano tentou responder o que está aqui. No capítulo 40, versículos 15 a 24, vai falar de Behemoth. Na sua tradução pode estar um pouquinho diferente, mas aqui o texto se remete a um animal terrestre. Só que é um animal terrestre que a humanidade não conseguiu reconhecer. Há especulações que pode ser o rinoceronte, há especulações que isso se remeteria ao elefante, há especulações sobre animais que já estão extintos, né? Há especulações sobre seres míticos, né? Mas no final das contas não há resposta humanamente compreensível ou factível, né? Provável, que se pode provar de qual seria esse animal. E nos versículos 25 a 32 a mesma coisa, fala do Leviatã e especula-se o que pode ser, porém não há resposta definitiva. E assim nós encerramos a nossa leitura por hoje, né? A gente vai terminar o livro de Jó no domingo que vem com o capítulo 42. Vai ter a conclusão desse debate aqui, e é uma conclusão maravilhosa. A gente percebe o que Deus quis ensinar para Jó através desse sofrimento todo, e qual vai ser o fruto que vai nascer desse processo de aprendizado que Jó passou. Então, nós ficamos por aqui hoje. Agradeço vocês que estão permanecendo aqui, principalmente a Rose, porque a Rose ela está ao vivo em todas as transmissões, né, todos os vídeos, e tenha certeza, Rose, que o que você está buscando, Deus não vai te dar, Ele já te deu, porque Deus ele está presente no dia em que Ele preparou para te entregar tudo que Ele planejou para você. Tudo, eu não vou nem citar nada aqui, porque diante do que eu não sei é melhor eu me calar. Mas Deus já está presente nesse dia, Rose. E o que precisa é você perseverar até chegar nesse dia, até atingir esse dia, porque esse ponto na história já está determinado, Rose. Isso não sou eu que falo, essa certeza não é minha, é de Deus. Mas este ponto na história e no tempo onde Deus concluirá tudo, Ele já está lá presente ao seu lado. E o que nós precisamos é perseverar, o que você precisa é perseverar para atingir esse dia. E este dia vai chegar sim, Rose, em nome de Jesus. Então, eu te agradeço também, Rose, porque é um incentivo saber que você está aqui. Então, eu preciso perseverar também, eu preciso me esforçar para que nós possamos caminhar juntos
Eu sei que o meu dia também já está preparado e eu estou prosseguindo em direção a Ele, porque eu quero viver o que Deus preparou. Não são as minhas necessidades que eu quero o que Deus preparou, mas a minha necessidade é estar com Ele, e essa vida que nós devemos buscar levar. Isso é santidade, pessoal, é você buscar caminhar com Deus, ouvindo o que Ele fala, obedecendo ao que Ele manda, fazendo o que lhe agrada. Então essa é a santidade, esse é o amor que nós devemos ter, esse é o amor que nós devemos ter pelo próximo. Então só nos resta agradecer. Pai, obrigado por mais um domingo maravilhoso na sua presença, obrigado pela sua palavra maravilhosa que enche o nosso coração, que transforma a nossa mente, que muda a nossa realidade. Muito obrigado, Pai, que nos mostra qual é o caminho da santidade, e não há alegria maior do que estar com o Senhor. Não há prazer maior do que estar com o Senhor. É por isso te agradecemos, que o Senhor encha de alegria também os corações de todos os que ouvirem essa mensagem, Pai. Encha os lares dessas famílias que estão te recebendo todo domingo, Pai. E não importa o dia que eles assistam esse vídeo, eles estão te recebendo nos seus lares. Então se faça presente, Pai, para a honra e glória do teu nome, e que o Senhor levante pessoas, que o Senhor nos sustente para prosseguirmos nessa caminhada até este grandioso dia, Pai. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem com Deus e até o próximo domingo.